Vamos dar sequência aqui, pessoal. Aí a gente selecionou para vocês aqui alguns serviços, né, fundamentais da AWS para apoiar nesse processo, né? A parte de compute, independente se vai ser serverless, se vai ser containers, o que vai ser, né? Eu vou precisar de algum poder computacional para processar aquela minha aplicação, né? E aí a gente trouxe uma lista de serviços aqui, como o AWS Lambda, que é o que executa as funções, então você coloca pequenas funções e vai executando através do Lambda, não tem que se preocupar com infraestrutura, com servidor, o cliente vai ser cobrado pelo número de transações dentro desse Lambda. A parte de container, que o Marangon já falou, né, com ECS, EKS e Fargate, que também abstrai uma porção de administração com o modelo serverless. Tem o AWS Batch, que também é um serviço bem interessante, olhando para esse processo de modernização de aplicação, né? Então, eu posso, ao invés de ter servidores para controlar todo o meu batch, aquele processo noturno, enfim, eu tenho um AWS Batch que pode ajudar nesse processo. Também tem o Step Function, que lembra que a gente, né, controla, tenho várias, eu vou ter a função A, a função B, a função C, e eu posso ter alguma dependência entre essas funções, né? O Step Function vem para apoiar nesse processo, então eu primeiro preciso rodar a função A, e depois a função B, depois a função C, então ajudar nessa sequência para que os processos sejam rodados na ordem correta. Tem o Elastic Beanstalk, que é uma ferramenta muito bacana para apoiar na containerização de algumas aplicações, principalmente nas aplicações legadas, né? O Marangon falou disso também. E aqui são algumas, né, pessoal? Tem várias outras ferramentas, outros serviços de compute que podem ajudar nesse processo de modernização. Boa, João. E assim, quando a gente, né, a gente sempre, existe sempre a necessidade dos serviços de integração, né? Então, a gente trouxe aqui, pessoal, alguns desses serviços de integração, porque quando você tem seu ambiente desacoplado, com microserviços e etc., como o Walter falou lá no começo, né, eles têm que se comunicar de alguma forma, né? Então, entram aí os serviços de integração. Então, alguns exemplos aí. O primeiro deles é o Amazon API Gateway, né? O API Gateway ele faz a distribuição das requisições. Essa distribuição, esse encaminhamento, essa definição de rotas dos requests, né, para os seus respectivos destinos. Então, pode ser um request que um microserviço está fazendo para um outro microserviço, pode ser um request externo, às vezes, por exemplo, eu tenho um aplicativo mobile que vai fazer um request na aplicação, então ele vai bater no API Gateway, que por sua vez vai identificar qual que é o tipo de chamada que está sendo feita e vai direcionar esses requests para os seus respectivos microserviços, né? Sejam Lambda, sejam container, então ele vai fazer esse encaminhamento. Nós temos o Amazon SQS, né? Que é um serviço de fila de mensagens, que aí nós vamos remeter até o João citou antes aí, né, a famosa história do produtor-consumidor. Então, você tem o microserviço A, que está produzindo determinado request, por exemplo, fazer um insert de um item no carrinho de compra. Então, ele vai colocar esse item nessa fila de mensageria, você vai ter o consumidor, que por sua vez vai pegar esse item e fazer o insert. Então, as filas, né, eu digo até que as filas têm um grande papel nesse desacoplamento, nessa estrutura de microserviços, tá? De aplicações modernas, na realidade, como um todo. Esse desacoplamento é algo necessário. Nós temos o SNS. O SNS é o serviço de notificação da AWS. Então, ele pode fazer notificação, por exemplo, enviar uma notificação para um usuário, né, para o celular dele, pode enviar para o e-mail também, pode fazer notificação entre microserviços, né? Um microserviço envia notificação para outro, o SNS é baseado em push, ou seja, enquanto o SQS coloca um item na fila e alguém tem que ir consumir esse item, o SNS
Se alguém coloca um item para ele, ele já vai entregar esse item para quem estiver na lista de subscription, né? Nós temos o SES, que é o serviço de envio de e-mails transacionais. Então, você tem lá centenas, milhares de e-mails transacionais a serem enviados. Você não precisa de ter um servidor específico para fazer isso. Um ponto interessante que eu até sei de falar antes, vejam que vários desses serviços são serverless, tanto lá do compute que o João falou, quanto aqui no integration que eu estou falando. O API Gate, o SQS, SNS, SSS, todos são serverless. Então, você não tem que se preocupar com gestão de servidores, né? E o overhead que isso traz. Gestão de SO, patch e afins. Então, o SES ele faz esse envio de e-mails transacionais. Por exemplo, todo mundo que já deve ter comprado nos e-commerce, né? Então, quando você compra, você recebe um e-mail de, por exemplo, aprovação de pagamento. A sua aprovação emite a nota fiscal, você recebe um e-mail te notificando, te avisando que a nota fiscal foi emitida. Então, todos esses e-mails transacionais você consegue através de chamadas na API do SES, por exemplo. Tá? Nós temos também o AWS MSK, que é o Kafka como serviço. Então, a AWS faz todo o heavy lift, né? Ela te entrega, já vai te entregar o Kafka, o cluster Kafka configurado, pronto para uso. Você não tem aquela carga de pegar, configurar servidor, fazer instalação, configuração, ele já te entrega isso como serviço, né? O Kafka você mais voltado para você fazer, você ter streaming, você ter log, né, captura de logs. Então, o AWS já te entrega isso, essa estrutura pronta, né? Nós temos também o AWS ActiveMQ, que ele tem, né, dois formatos aí, duas engines aí que RabbitMQ, você, né, pode optar pelo RabbitMQ ou o Apache MQ, que também são filas de mensagem, tá? São filas de mensagens, novamente vem para desacoplar e relembrando aí a questão de produtor-consumidor. Esses são os principais serviços que nós separamos para falar para vocês. Não são os únicos, né? Não são só esses, existem outros, mas esses aí são bem interessantes, nós separamos para falar para vocês. Exato, exato. E agora vamos falar um pouquinho de Data Store, né? Data Store, a gente já falou isso no episódio 2, né? Relativo a banco de dados, né? Vamos dar uma pincelada aqui em algumas das tecnologias que a AWS oferece, né? E falar de algumas outras que não são essencialmente banco de dados, né? Então, a primeira aqui, por exemplo, o Amazon DynamoDB, uma opção bastante utilizada em microserviços, né? É um banco de dados serverless, né? Então, ele tem uma aderência, né? De você usar, por exemplo, aplicações serverless e bancos de dados serverless. Então, você tem a stack inteira, né? Então, API Gateway, né? Uma função Lambda, né? Ou um container em Fargate e DynamoDB, né? Então, o DynamoDB ele é bastante interessante nesse ponto, né? O S3, que é um Object Store, não é um banco de dados, né? Você pode usar ele para, por exemplo, guardar arquivos, né? Imagina que seus clientes precisam enviar uma foto, né, do perfil para dentro do seu sistema, seja ela para ser usado como avatar ou até para reconhecimento de faces, né? X, né? Qualquer que seja a utilidade, você pode usar o S3 para armazenar isso daí e, inclusive, apresentar também, né, através do CloudFront, esses arquivos através de HTTP. O Amazon RDS, né, sistema relacional clássico, né, às vezes alguns microserviços precisam, né, de RDS e muitos monolitos o usam, né, então o RDS tem lá toda a plétora, né, de opções que vai nas engines, né, SQL Server, Oracle, Postgres, MySQL, o Aurora, né, que é uma implementação da AWS, né, sobre o protocolo do Postgres e do MySQL, ou seja, ele é compatível com esses caras, só que o motor dele é diferente e ele tem um custo-benefício muito grande para sistemas que precisam de muitas requisições, até finalmente o RDS Aurora Serverless, né, que você não paga pelo tamanho das máquinas alocadas, né, desses serviços gerenciados. Você paga por requisição, que pode ser uma coisa viável, tanto questão econômica como questão operacional. Temos o Amazon Elasticsearch,
que o Elasticsearch, acredito eu, que seja uma das tecnologias de indexação mais presentes hoje, né? Tanto na parte da Analytics como transacional. Então, sistemas de busca, né? Autocomplete, busca de um texto, né? Você quer uma palavra dentro da descrição de um produto, né? O Elasticsearch é muito indicado para fazer isso, né? O DocumentDB, para guardar documentos semi-estruturados e estruturados e não relacionais, né? Compatível com o MongoDB, né? Então você já tem necessidade, por exemplo, baixa latência, né? O DocumentDB é uma opção bastante viável, né? E tantos outros bancos de dados, né? Como eu disse que a gente citou no episódio 2, né? Além de sistemas de arquivos compartilhados, que nem o IFX, o IFS, né? O FS, né? E o FSX, né? Ah, que bonito, né? Os nomes até encheu, né? A boca, né, para falar, né, que são sistemas de arquivos que você pode compartilhar através de NFE ou de outras tecnologias e apresentar coisas em formato POSIX para suas aplicações, né? Por exemplo, você pode guardar modelos de inteligência artificial, né, nesses caras, né, e expor ele para funções lambdas ou containers, né, do Fargate, de modo que a hora que a função sobe ou o container sobe, ele lê esse modelo, carrega na memória, né? E começa a poder usar esse modelo para fazer alguma coisa, né? Atender alguma requisição, um evento. Tá? E, por fim, as ferramentas. A gente não podia deixar de falar das ferramentas, né, Walter? A gente está falando aqui de migrar, de modernizar, como é que a gente ajuda o pessoal a fazer todo esse processo, né? E aí, dentro dessa lista, eu dividi ela em duas partes aqui, tá, pessoal? Os 3 primeiros itens dessa lista de ferramentas são itens para apoiar vocês na modernização. Então, como é que eu pego uma aplicação legada e transformo ela em container sem precisar fazer grandes ajustes ou sem precisar fazer nenhum ajuste no código, né? Aí eu tenho o app2container, que é uma ferramenta de linha de comando que analisa a sua aplicação e converte, gera todos os artefatos necessários para containerizar essa aplicação. Temos também o Migration Assistant para migrar para o Elastic Beanstalk, então ele pega uma aplicação e ajuda você a levar essa aplicação para dentro da plataforma, para dentro do Elastic Beanstalk. Outra ferramenta que é muito útil nesse processo de modernização é o Portability Assistant. Aqui a gente está falando especificamente de .NET, né? Então, como é que eu pego uma aplicação que está baseada em .NET Framework e levo essa aplicação para .NET Core? Talvez vocês não saibam a grande diferença entre .NET Framework e .NET Core, só para que fique claro para todo mundo, né? O .NET Framework ele depende do Windows, então eu vou precisar ter uma máquina Windows para rodar o .NET Framework ou um container Windows, né? À medida que eu consigo levar essa aplicação para .NET Core, eu já consigo rodar essa aplicação num Lambda, num ambiente serverless ou num container Linux. Então, esse processo pode trazer, inclusive, uma grande economia para os clientes, né? E a gente falou durante todo esse nosso bate-papo aqui sobre monitoração, sobre observabilidade, e aí a gente trouxe outras 2 ferramentas aqui, né? Óbvio que eu tenho a monitoração dentro de todos os produtos da AWS através do CloudWatch, mas quando eu estou falando de microserviços, eu tenho o X-Rail, que é uma aplicação, um serviço que vai fazer essa conexão entre os microserviços. Então, ele consegue capturar, por exemplo, o tempo de resposta de cada microserviço e através de um dashboard, se você tiver um microserviço específico que está atuando, que está tendo um tempo de resposta acima do esperado, você vai ter um microserviço vermelhinho ali no seu dashboard e vai conseguir rapidamente identificar aonde está o seu problema e como resolver. E dá até para automatizar essa solução. Tem também um App Mesh, que é um serviço de mesh, ele faz o Service Mesh de rede, então ele dá uma integração fim a fim das suas aplicações na camada de rede, também é muito útil para identificar possíveis problemas, capturar os pacotes de rede dentro da transação
durante a transação das suas aplicações, enfim, tem uma série de ferramentas para apoiar nesse processo. Pessoal, a AWS tem hoje mais de 200 serviços, né? A gente não tem a expectativa de trazer todos esses serviços aqui para vocês, a gente ficaria aqui por horas e horas falando, né? E faria uma sopa de letrinha na cabeça de vocês. A ideia foi fazer um resumo aqui, mas imaginem o seguinte, né? A AWS e todo o time da Nexus que está aqui consegue apoiar vocês nessa identificação. O que é que faz sentido para modernizar a minha aplicação? O que é que eu vou usar para modernizar a minha aplicação? Vou usar Lambda, vou usar container, vou pegar o meu legado e vou transformar em container sem fazer nenhum refactor, sem fazer nenhum ajuste do código, vou usar o banco de dados específico para aquele microserviços. Tudo isso, né, é um quebra-cabeça que a gente está aqui para ajudá-los a montar, né? E aí todo o time da Nexus está aí para agregar valor e apoiar vocês dentro de toda essa jornada. De fato, de fato. Como a gente, né, acabou de ver aqui, é um Lego, né? Nós temos aí múltiplas peças, múltiplos tipos de peças, né? Nós temos múltiplas opções, vai conservar o monolito, vai modernizar o monolito, né? Vai fazer o strangle de monolith, vai usar microserviço, né? Vai usar event-driven, não vai usar event-driven, se for usar, vai usar SQS, vai usar Kafka, né? Então, todas essas coisas, né? Elas remetem a decisões, né? E aí é que entra a Nexus como um partner. Qual que é o valor que a Nexus entrega nisso daí, né? E aí, aqui a gente vai discutir um pouquinho justamente essa parte, né? Você quer começar, Marango? Claro, vamos lá. Falando sobre arquitetura, né? Como dito aí, existem vários serviços e muitas vezes essa quantidade de serviços pode causar uma certa confusão, até mesmo por serem serviços parecidos, como você falou, por exemplo, eu uso um Kafka, eu uso Kinesis, eu uso um SQS, eu uso um Rabbit. Então, essa definição da arquitetura é uma parte muito importante e é onde a gente vai conseguir definir até e implementar uma aplicação mais cloud native, mais moderna, que entregue um bom custo-benefício e que seja aderente naturalmente ao Well Architected Framework, que é o framework de melhores práticas da AWS. Então, você estará mais aderente com, né, segurança, otimização de custo, como eu acabei de dizer. Devo usar um Lambda ou devo usar um container? Ou eu devo usar um EC2? Qual que é o caso de uso que eu vou usar para cada situação? Eu vou usar container, mas eu sempre devo usar Fargate ou eu tenho situações em que eu tenho que usar SS com EC2 por trás? Então, essa definição de arquitetura, vou armazenar meus objetos, por exemplo, vou armazenar meus PDFs dentro de um banco de dados RDS ou vou armazená-los dentro do S3, que é a melhor prática? Então, todas essas definições de arquitetura, a Nexus está preparada para apoiar, para ajudar vocês nessa definição, nesse levantamento. Muito bom, né? Falando um pouquinho agora de Data Strategy, né? Estratégia de dados, né? O que acontece? Ela é uma espécie de branch de arquitetura, né? Você tem ali várias decisões que você tomou ao longo do tempo. Então, você começou a fazer a decomposição das suas aplicações, você tem que fazer a decomposição dos seus dados, né? Isso é uma parte bastante complexa, né? A partir do momento que você tirou um volume dos dados, né, para aquele microserviço trabalhar, né? Voltando, por exemplo, na parte de login, muito provavelmente você tiraria vamos dizer assim, tabelas, né, de usuários, senhas, né, de permissionamento, e ia jogar isso para dentro embaixo de um microserviço específico, você pode acabar trocando a tecnologia, né, e volta naquela questão de liberdade tecnológica, né, então o relacional é bom para fazer isso, não é, né? Então, esses pontos, né, da liberdade tecnológica, de você escolher o banco de dados mais adequado, de você fatiar os dados que você precisa, né, ele entra em Data Strategy. E como, mesmo em aplicações monolíticas, que tem um único banco de dados, ou microserviços que você vai começar a ter dezenas de bancos de dados, você tem que se preocupar
com aquelas coisas de sempre, como, por exemplo, backup, restore, né? O quanto que você precisa guardar os dados, né? Você vai fazer replicação, você vai fazer uma replicação para quê? Para deixar guardado em outro lugar, né? Ou para fazer um disaster recovery em outra região da AWS, né? Então, você pode, por exemplo, estar trabalhando aqui no Brasil e fazer uma replicação de cada uma dessas tecnologias de banco para os Estados Unidos se acontecer uma catástrofe monumental e toda a região da AWS do Brasil cair, você poderia ir para lá, né? A questão de você fazer backup, você faz restores, né? Então, tudo isso começa a entrar dentro dessa questão de data strategy, desde a decomposição dos dados, né, até o cuidado que você tem que ter nesses dados, né, para permitir que a sua aplicação não vai parar, que você não vai perder dados, né, ou que você vai poder usar esses dados não apenas para os microserviços. Você pode querer extrair e jogar isso para um analytics, né, coisas desse tipo, né, com data pipelines, né. Pessoal, deixa eu fazer só um comentário para a gente acelerar um pouquinho, para a gente não passar nosso tempo, tá? Já chegando bem próximo do final. Ok. Beleza, vamos lá. Conectando aí com o assunto de estratégia de dados, né, de data strategy, vamos falar sobre o software delivery, que a gente basicamente está falando aí de CI/CD. Quando você tem uma estratégia de CI/CD, uma boa estratégia, você vai ter uma melhor segurança, você vai ter mais agilidade para esses deploys, né, para essas atualizações, liberações de features. Nós vamos ter automações, o que traz uma padronização e reduz as questões relacionadas aos erros, né, aos erros manuais. Então, você, uma vez definido qual que é o padrão daquele deploy, daquele build, ele sempre vai ser seguido. Então, essa automação ajuda muito e traz uma maior velocidade, fica mais agressiva, um time to market muito melhor, né? E a gente sabe que esse time to market é muito importante, e essa automação que eu disse, ela traz essa agilidade, porque você não terá que fazer aqueles processos manualmente, você não vai ter que reconfigurar, você não vai ter que fazer o build novamente do zero lá da sua aplicação, e nem manual, que torna mais propício a erro, né? E a gente falou sobre arquitetura, definição de estratégia, definição e implementação também do CI/CD. Com isso, nós temos que também fazer as operações, né, Walter? Exato, exato, né? Para ser bem direto, né? Você vai ter chamados, né? Gerados pelo seu sistema de monitoramento. Você vai ter que operar o sistema de observabilidade, né? Pode ser que os clientes precisem fazer alguma alteração dentro da infraestrutura, e para isso a gente tem nossas equipes de N1, N2, N3 de operação para cuidar desse dia a dia, ok? Né? O que remete à governança. Exato. E uma coisa interessante em relação às operações também, que nós temos, né, o suporte Enterprise além do nosso N3, né? Em relação à governança, pessoal, quando a gente vai para a AWS, a gente tem uma maior flexibilidade, uma agilidade, uma vez que você não tem mais aquela preocupação de aguardar servidor chegar, de aguardar recursos de hardware chegar, de implementar, né? Já está tudo pronto, somente você pegar e usar na AWS. Você tem que ficar atento à governança, né? Você tem que ter uma boa governança do seu ambiente, porque se você não governa esse ambiente que tem toda essa flexibilidade, essa facilidade, essa agilidade, você pode perder o controle com relação ao mapeamento desse ambiente, como eu disse anteriormente, aos custos, né? Então, você precisa de ter padrões de monitoramento, de provisionamento, de desprovisionamento, de deploy, custo. Você tem que ter governança de estudo, definir tags, por exemplo, ter relatórios, né? Ficar atento às questões de segurança. E a Nexus consegue ajudar todos os clientes nesse ponto também. Nós temos um SDM na Nexus para cada cliente. Cada cliente tem um SDM específico que cuida daquela conta, né? Então, você vai ter relatórios, por exemplo, de billing, sugestões de right sizing, que é a melhoria, né, de ajuste do tamanho dos seus recursos. De repente, você tem um EC2 que está muito grande, ela está com recursos ociosos,
você tem um RDS no mesmo formato, você pode fazer reservas deles para melhorar o seu custo, você tem relatórios de segurança. Então, o SDM é a voz do cliente dentro da Nexus. Então, ele vai cuidar do seu ambiente, né? Vai te apresentar relatórios e também vai interagir com o time dentro da Nexus, buscando essas melhorias, sempre que for o caso. Acho que para fazer um recap, né, desse slide aqui, né, uma última palavra a Nexus, ela é um Trusted Advisor para os clientes, tá? Que consegue atuar em qualquer um desses campos aqui, né? Então, essa é a principal mensagem, né, a mensagem final, né, em cima dessa lâmina aqui. Vamos para a próxima? Que agora a gente está chegando na reta final, né? Bom, pessoal, como eu já falei, a gente já falou de migração, já falou de banco de dados. Reconvido novamente a quem não assistiu ou quer reassistir aí no nosso canal do YouTube para verificar os 2 primeiros episódios, né? Hoje a gente falou bastante coisa, né, sobre modernização. Agradeço muito, 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 né, o Marangon, o João aqui, né? É um prazer estar aqui do lado de vocês, né? E espero que tenha sido de extremo proveito para todos, né? Essa questão de modernização. Vocês viram que é uma jornada, né? Tudo a gente sempre fala que é uma jornada, né? Nunca é uma corrida simplesmente de 100 metros, né? E, de novo, fica o convite para, em outubro, o último capítulo, né? O último episódio da nossa jornada, né? Que é a questão de DevOps. Falamos um pouquinho de DevOps, né? Agora, mas a gente vai aprofundar bastante nesse assunto, né? Principalmente em questões pertinentes ok, né? Como é que eu acelero o meu time to marketing de novas features, né? Como é que eu garanto a qualidade do meu, na confiabilidade e a qualidade dos meus softwares que estão sendo colocados em produção, né? Então, fica aí o convite para outubro a gente voltar a conversar aqui. Maravilha, Walter. Assunto denso, hein? Bastante denso. Então, já deixando aqui um spoiler, as gravações vão ser feitas separadas em pequenas partes para que as pessoas possam aproveitar o melhor possível desse conteúdo. Rapidamente, para a gente fechar, gente, a Nexus ela tem presença nacional, atua em diversos segmentos, destacando aqui o segmento financeiro, educação, manufatura, por exemplo. A gente está pronto para todo tipo de desafio, gostamos de desafios complexos, então contem conosco para essa jornada de transformação. A Nexus também tem uma série de certificados com a AWS. Nós somos um parceiro estratégico super importante para a AWS. Somos o único parceiro da América Latina com competências de Storage Migration e MSP e a única empresa brasileira com a competência de Financial Service. E recentemente conseguimos conquistar mais três certificados de Amazon RDS, AWS Config e Amazon CloudFront. Mais uma vez, eu queria agradecer ao time, é um time muito técnico, um time que manja muito de AWS, se conectem conosco, gostamos de trocar ideias, gostamos de falar sobre assuntos complexos, gostamos de ajudar as empresas a se transformarem. Então, por favor, Lilian, se você puder colocar aqui no chat, também será bem útil para todo mundo. E, por fim, deixaremos aqui também um contato da Nexus para que vocês possam se transformar junto conosco. Valeu, gente. Obrigado mais uma vez. Não queremos estourar o tempo e agradeço pela participação em um assunto tão denso quanto esse. Valeu, gente. Valeu, pessoal. Um Obrigado, abraço. Walter. Até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu, Muito João. obrigado. Valeu, Maragon. Valeu, cara. Até Valeu. mais. Um abraço. Até mais, pessoal.